inovação acadêmica, vendas, enfim. Eu trago todo o compartilhamento aí do meu histórico profissional para vocês e para tentar, e novamente, provavelmente conseguir aumentar o repertório de vocês nessas temáticas que eu acabei de dizer e em algumas outras também, né? Que são temáticas gerais. Né? Às vezes o pessoal pergunta se eu falo sobre venda, se eu não só falo, quanto sempre fui um vendedor, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Né? Todos nós somos. Eu ouvi uma pessoa falando que eu jamais, ele não gosta do título de vendedor, então eu já sou do time que tanto o professor quanto o vendedor, todos nós somos em algum momento da nossa vida, a gente está ensinando, a gente está apresentando, vendendo uma ideia, um serviço, um produto, enfim, ou você mesmo. Então, acaba sendo contraditório você falar ao contrário, que não trabalhamos com vendas ou que não ensinamos ninguém. Mas, de qualquer forma, a ideia aqui hoje é compartilhar com vocês um material que eu sempre, quando eu venho um material interessante, eu faço um compilado aqui, compartilho, trago aqui para vocês, tento trazer de forma sucinta, mas às vezes fica um material longo, às vezes não, enfim, eu faço o possível para trazer conteúdos interessantes, conteúdos que remetam à educação e que tragam reais soluções aí para vocês poderem aplicar, não só informações. Gosto muito de aula prática, né? Sou aí um cara que usa muitas metodologias ativas de aprendizagem em minhas aulas, em minhas abordagens, em consultoria, etc. Então, para mim, isso é quase um valor de ser contra a atividade positiva. Mas aqui no YouTube, né, compartilhando conteúdo com vocês, ou em sala de aula, acaba sendo aula de dialogar positivo, né, porque essa é a ferramenta. Normalmente eu trago um conteúdo adjacente a esse, né, que eu vou tentar não, vou colocar aqui na descrição desse vídeo, para que vocês possam pesquisar ou acompanhar junto com o conhecimento que eu estou aqui compartilhando com vocês. E hoje, para a gente começar, eu vou trazer para vocês um tema muito atual para quem está surfando nessa onda. Que bom, surfem mesmo. E para quem está aprendendo como eu, sou um eterno aprendiz, peguem a caneta para anotar, porque tem bastante coisa legal, por isso que eu tentei fazer de forma bem objetiva, mas ainda assim vou tentar detalhar ao máximo para vocês, para ficar prático, para ficar útil o conhecimento, para não ser apenas um bate-papo aqui de coisas rasas, né? Eu gosto de prática. Então, vamos lá. IA para professores e desenvolvimento de novas competências docentes na era generativa. Na Unesco já fez o relatório ali de tudo que o professor precisa saber, um relatório gigantesco. Vocês colocam o relatório da Unesco para atualização de professores, vai aparecer no Google aí um PDF gigante para vocês se atualizarem. Posso colocar o link aqui na descrição também. Mas o que eu trouxe para vocês é algo um pouco mais simples, um pouco mais objetivo, direto ao ponto. Mas acredito que todos nós já percebemos como a inteligência artificial generativa deixou de ser uma promessa futurista para se tornar uma realidade irreversível do dia a dia. E quem atua em sala de aula, esse movimento levanta uma pergunta prática. Como que a IA pode ser uma aliada dos professores no processo de aprendizagem, sem representar mais uma sobrecarga no fazer pedagógico? E agora, né? Já vem o Fernando novamente falando sobre pedagogia. Não sou pedagogo, para ficar bem claro aí para quem não me conhece, mas sou mestre em design projetual, design de serviço, tenho uma experiência de mais de 10 anos em educação, EJA, técnico superior, graduação e pós-graduação. Então, não sou pedagogo por enquanto, né? Então, aguardem a cena dos próximos capítulos, né? Eu gosto de brincar que eu fiz pedagogia na Finlândia, mas não conta. Eu fiz uma especialização na Finlândia sobre formação de professores do século XXI, então aprendi muito, muito mesmo, mas a palavra-chave aqui, para a gente falar mais sobre todos esses assuntos que eu estou trazendo, é adaptação. Não me sinto confortável com tantas mudanças.
mas não é para ficar confortável mesmo. Por quê? Porque a mudança é a única constante que a gente tem. Tudo. E todos estamos mudando constantemente, o tempo todo. É a famosa dilema do rio, né? Uma vez que você entra no rio, nem você... Quando você entra no rio pela segunda vez, nem você nem o rio é o mesmo. Então, com as pessoas não é diferente. Mas com nós, professores, que estamos estudando, né? Eu tenho um termo que eu vou começar a utilizar aqui, acho que eu já falei em algumas lives atrás, algumas falas, que é apreendedorismo, né? Que eu estou sempre o tempo inteiro empreendendo e aprendendo com o que eu empreendo, né? Com as soluções, com as atitudes, com as atividades e abordagens que eu acabo fazendo. Estou aprendendo e empreendendo ao mesmo tempo. E a palavra aqui, que é adaptação, é o famoso darwinismo, né? Mas não no sentido de conformar-se com mudanças externas, sim de reconhecer o papel protagonista do professor diante dessas novas tecnologias, um pouco assim. Se tiver alguém de tecnologia, vai dizer que não é nova, mas traga para o mundo real, para nós que não somos especificamente da tecnologia. Novamente, eu sou da inovação, da tecnologia não. Estou entrando nesse mundo também, ou já transito por esse mundo da tecnologia, mas eu me posiciono como alguém da inovação. Estou sempre atrás e ao lado e junto com novas soluções para empresas, para produtos, para serviços, para escolas, para sala de aula, enfim. Mas não sou o cara da TI, o cara da tecnologia, o que vai programar, o que vai instalar o hardware, o software. Eu sou o que vai indicar, o que conhece, o que vai fazer a curadoria, o que vai operacionalizar, o que vai rastrear a melhor solução, etc. Então, não basta só aprender a operar a ferramenta. Trata-se de desenvolver uma cultura digital sólida, baseado no letramento digital, na construção de novas competências docentes, algo essencial quando falamos em IA para professores. Então, quando se fala sobre tecnologia para professores, de um modo geral, você precisa se apropriar dessa tecnologia. Nós precisamos ser digitais. Isso 2025. Isso não é uma discussão, isso é fato. Eu gosto sempre de trazer, aqui no World Economic Forum, né, no Fórum Econômico Mundial, eles trazem lá as 3 competências do futuro, que eles sempre trazem lá dezenas de competências, mas eu li um relatório recentemente que trouxe 3 grupos: inteligência digital, inteligência social e inteligência artificial. Ok. Eu trago, junto com essa, a inteligência emocional, porque se eu não me conheço, não sei qual é a minha reação diante de todas as atitudes das pessoas, consigo lidar com gente, com pessoas que discordam de mim, né, e eu não consigo lidar com isso, não vou conseguir exercer o meu papel enquanto professor. Portanto, inteligência emocional. Então, tem uma quinta que chama inteligência de carbono, que fala muito sobre a nossa pegada dentro da sociedade de um modo geral, qual que é o impacto que eu tenho com as minhas atitudes no mundo. Então, essas 5 inteligências que eu citei aqui, para mim, são as inteligências do século XXI. Né? E hoje eu vou falar sobre a IA generativa, entrando de vez na formação docente. Então, na última BET Educar, que teve em São Paulo, em 2024, um dos maiores eventos sobre educação e tecnologia da América Latina, a presença da IA foi significativa nos painéis e debates. Mas quais competências ganham ainda mais força nesse cenário, para os educadores principalmente? Lá na BET foram mapeadas várias competências e, baseado no material, chegou-se à seguinte conclusão. A primeira: cultura digital e letramento e alfabetização digital. E aí, gente, não é só sobre usar uma tecnologia, mas também desenvolver a capacidade de compreender criticamente os contextos em que essas tecnologias são criadas e aplicadas. Isso inclui identificar viés, entender como os dados são tratados e reconhecer o papel do nosso professor como mediador no uso dessas tecnologias com os estudantes. Né? Quando fala de letramento, é saber usar, saber para que usar, por que usar, quando usar, como usar. Ter empatia com quem também usa. É o famoso... Eu gosto sempre de trazer os exemplos de metodologias ativas, porque
quando 10 anos atrás eu comecei a utilizar isso, todo mundo achava uma besteira e hoje todo mundo usa, nem se fala mais metodologia ativa, já é o natural de um professor atual. O fato é, ainda tem muito professor querendo usar QR Code sem entender que o aluno já está assistindo pelo celular e vai apontar o QR Code como. É esse tipo de letramento, de cultura digital que eu preciso ter, esse entendimento de como que eu estou aplicando, se eu preciso aplicar essa tecnologia aqui, se nesse contexto ela cabe. Então, são um tipo de situações equivocadas que muitos professores fazem, principalmente professores que dão aula online, e eu compartilho isso com vocês, por quê? Porque é uma situação que não deve acontecer. Ela pode acontecer, mas ela não deve acontecer. Quando eu tenho um planejamento estratégico da minha aula, eu sou administrador, então tudo começa pelo planejamento estratégico. Então, quando eu tenho planejamento estratégico da minha aula, eu tenho, quando se fala sobre plano de desenvolvimento de uma solução, de serviço, eu falo plano A apenas, não tem plano B, plano C. Mas quando eu falo de lidar com uma situação, principalmente ao vivo com pessoas, eu preciso ter o plano A, o plano B. Né? Então, quando eu estou numa abordagem, sala de aula, virtualizada, eu preciso entender quem que é o meu público, se ele vai conseguir acompanhar, se a informação está chegando, eu preciso fazer esse check constante, se a informação está chegando adequadamente, se eu estou gravando, se eu estou... Então, todas aquele pequeno checklist. Então, fazer esse checklist digital antes de iniciar uma aula, por exemplo, esse planejamento da minha abordagem, não estou falando do planejamento da aula, estou falando antes da aula, planejamento da abordagem. Esse checklist é muito importante. Por quê? Porque às vezes eu estou ali me achando todo tecnológico, com soluções incríveis ali, querendo fazer aplicações para o aluno ter uma experiência, e o aluno ainda não conseguiu acessar a aula, ou ainda está rodando, ou tem alguma trava, ou o link não foi, enfim. Uma série de fatores precisam ser analisados ali, testados antes de serem aplicados. Por isso que planejamento estratégico da aula, não é só planejamento da aula, planejamento estratégico. É pensado, é testado, é simulado e depois aplicado. Tá? Então, vamos continuar aqui. Então, quando eu falo sobre cultura digital do professor, é um pouco além ali de saber clicar ou colocar um link para o aluno entrar no aplicativo. Curadoria de conteúdos. Já há alguns anos eu falo que o professor é um grande curador de conteúdo. Há alguns anos. Tá? Então, diante do volume crescente de materiais produzidos por IA, principalmente, a habilidade de selecionar fontes confiáveis, interpretar e adaptar conteúdos aos contextos da turma se torna essencial. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Recentemente eu recebi um link, seja professor, publique um livro, tal. Eu falei, tá, deixa eu questionar. Aí tinha lá um checklist, você falava o nome que você queria, os principais capítulos que você queria no seu livro, a temática principal, o subtítulo e tal, e por pouco, acho que não dava nem R$100, ele produzia um livro para você, você pagava e mandava o livro para você. E aí eu fiz uma pergunta, fui lá na pessoa que estava me atendendo e perguntei para ele, que inclusive respondeu hoje, por isso que eu estou trazendo isso para vocês. E a pergunta foi, você tem SBN nesse livro? Ele, não, no livro não vem, mas a gente também tem esse serviço. Você está entendendo que se fosse uma outra pessoa, não sabe nem o que é SBN? E aí a IA cuspiu um PDF ali com tudo que você desejou, fica bonito, porque está de acordo com os seus sonhos, fica bem legal, completo, talvez mais completo do que você conseguiria fazer com as próprias mãos. Mas não vai ser registrado. É um PDF. Por quê? Porque não tem SBN. Por quê? Porque o pessoal não sabe nem o que é SBN. E o pessoal é esse pessoal que é abordado online. E é sobre isso que eu estou falando. Você, como professor, que tem cultura digital, que é um professor, que faz curadoria de conteúdos, precisa saber qual que é a fonte. Se é só um PDF jogado, cansei de ver materiais interessantíssimos, ricos de informações muito legais, muito completas. E a hora que eu ia buscar lá a base, não achava. Por quê? Porque era um PDF solto, copiado de algum lugar. E nós, como professores, precisamos ter essa base, a fonte desse lugar, de onde veio isso. Não podemos ser mais um produtor de fake news ou de news without
né, sem fonte. Então, temos que fazer a curadoria envolvendo critérios éticos, domínio de linguagem, clareza de objetivos pedagógicos, principalmente, atenção à diversidade dos estudantes. Novamente falei aqui de diversidade tecnológica, mas tem que pensar também se os exemplos que eu estou dando ali remetem a apenas uma parcela da sociedade, ou se eu consigo, se esses exemplos podem ser dados de forma ampla. Então, inclusive, vale compartilhar e contar sobre esse processo para a turma, de como você faz a sua curadoria, até para seus alunos entenderem quais são os critérios que você usa para trazer ou desenvolver um determinado conteúdo. Então, fazer essa curadoria do conteúdo é importantíssimo. É o segundo item. Primeiro, cultura digital, que é o letramento que eu falei, e a alfabetização digital, e agora a curadoria de conteúdo, isso já fala há muito tempo, antes de ter essa IA generativa tão fácil para nós. Outra coisa que é uma polêmica, principalmente no EAD. Hoje eu sou professor do EAD e também do presencial, então eu danço as duas danças. E a polêmica é a seguinte: personalização da aprendizagem. Com apoio de ferramentas que analisam dados educacionais, o professor pode identificar padrões, lacunas e potenciais de aprendizagem com mais agilidade. Então, eu ter ferramentas que me ajudam na correção, sim. Posso ter. Ajudam, não fazem para mim. Essa competência ela exige intencionalidade pedagógica, sensibilidade para escutar os estudantes, flexibilidade para propor trilhas diversificadas. Como assim? Eu consigo fazer, por exemplo, um material, eu extraio a taxonomia desse material e, de acordo com a taxonomia, eu direciono atividades complementares para aquele determinado resultado da análise que eu fiz inicialmente. Não, professor, você falou um monte de coisa, eu não entendi. Então, vamos lá. Pedir para o aluno escrever um texto, ok? Ele escreveu um texto. Depois que ele escreveu o texto, vamos supor que ele escreveu um chat GPT. Não tem problema. Ele escreve do jeito que ele quiser. O chat GPT e outras ferramentas generativas estão aí disponíveis. Então, eu sou a favor dos que estimulam os acadêmicos, os alunos a usarem. Usem. Mas depois, em cima do texto compartilhado, eu extraio elementos, ou algumas palavras-chave ali, e peço para o aluno novamente discorrer em cima dessas palavras. E aí que está o grande porém. Por quê? Porque mesmo se ele estiver utilizando o ChatGPT, ele vai ter que pesquisar em cima das palavras utilizadas ali pelo próprio ChatGPT ou qualquer IA. Eu gosto do Gemini, por exemplo. Dito isso, ainda temos o quê? Uma análise de contexto. Onde eu utilizaria, que reflexões nessas palavras. Entendeu? Em cima da resposta dele mesmo, eu faço estudar aquilo com mais profundidade. Eu não posso me contestar com a simples resposta. Assim mesmo, utilizando as ferramentas, o apoio de ferramentas, eu consigo afunilar esse aprendizado, ou estimular e provocá-los a fazer a pesquisa, e também a curadoria disso. E traga exemplos e do seu dia a dia, porque quanto mais eu falar do seu, de como você pensa, mais eu extraio verdade desse aluno. Então, estou aqui já dando ouro para vocês, dicas de como lidar com essa situação da IA. Então, personalização da aprendizagem pode ser esse tipo de situação que eu falei, por exemplo. Então, conhecer o meu aluno, escutar o meu aluno para poder fazer essa trilha diversificada de acordo com o contexto e realidade dele. Usar exemplos do dia a dia, e não esses exemplos subjetivos, fictícios, de livro. O livro pode trazer um direcionamento, mas nada impede você fazer o ajuste de forma pedagógica, específica, conceitual, mas fazer o ajuste para a realidade desse acadêmico, desse aluno. Tá?
E vamos mais uma. Reflexão ética e crítica sobre o uso de dados e algoritmos. Buscar entender como os dados dos usuários são coletados, armazenados e utilizados é parte da responsabilidade pedagógica. Cabe também ao professor questionar automatismos, avaliar riscos e atuar com intencionalidade diante dos limites da tecnologia, principalmente em processos como avaliações automatizadas ou sugestões de desempenho baseados em IA. Então, se você separar aqui isso em vários itens, por exemplo, dar na sua aula, isso aqui já dá um baita de uma atividade interessante. Ó, questionar automatismo, avaliar risco e atuar com intencionalidade diante dos limites da tecnologia, principalmente em processos com avaliações automatizadas. Coloca todos esses itens em lista e pede para eles dissertarem sobre por que é bom, por que é ruim. Por que é bom automatizar a resposta de um questionário? E por que é ruim? Então, essa questão de pontos fortes, pontos fracos, depois você pode fazer uma aplicação de um TBL, que minha cabeça já borbulha já dentro da minha criatividade e o leque de ferramentas que eu gosto de aplicar. Então, você pode fazer um debate ali em sala de aula, quem é a favor, quem é contra, da automação, da correção. E eles têm que argumentar um com o outro, enfim. Isso é muito forte para aprender, para você aprender sobre esse tipo de situação. Então, sugestões de desempenho baseado em IA. Imagina você avaliar um aluno, o comportamento de um aluno com base na IA. Sendo que a IA ela não vê o comportamento do aluno. E aí? E aí, mas se eu descrever exatamente o comportamento que ele teve daquela forma, assim, então algumas coisas eu posso fazer alguns filtros, pedir para a IA avaliar, mas entendeu que dá um debate bem legal? Novamente, utilize isso na sua aula, coloque os alunos para refletirem de forma ética, de forma que eles não se sintam prejudicados, de forma que eles consigam fazer uma abordagem adequada no dia a dia de trabalho ou no dia a dia da vida dele. Afinal, nós formamos alunos para a sociedade, não só para o mercado de trabalho. Já dizia Perrenot, certo? Então, vamos para a próxima, mas não menos importante, autoria e adaptação de conteúdos mediados por IA. Então, saber utilizar IA como ponto de partida e não de chegada é uma competência que valoriza a autoria docente. Então, o professor precisa ser capaz de revisar, adaptar, contextualizar e atribuir sentido aos conteúdos gerados por IA, garantindo alinhamento com o objetivo de aprendizagem e com a realidade da turma. Eu gosto de trazer coisas práticas, então já trouxe vários exemplos práticos aqui, vou trazer esse último de bônus para vocês. Tem uma IA chamada Notebook LM, tá? Notebook LM, e você vai baixar ela, e o que você consegue fazer com ela? Você coloca todos os materiais da sua aula nela, todos os materiais dessa aula que você está dando nela, e a partir daí você consegue extrair tudo que tem nesses materiais. Assim você não extrapola o material e fala especificamente só sobre esse conteúdo na sua aula. Isso é um ponto muito bacana para ser utilizado aí para você, por você, professor. Outra coisa, é interessante também que o acadêmico saiba sobre isso. Sim. Tudo que você aprender sobre AI, puder compartilhar, podia ter dica sobre IA no finalzinho da sua aula, todo final de aula, dica do dia. Olha só, eu sou o cara das criações. Dica do dia. E aí, dica do IDIA. Entendeu? Dica do dia, a analogia com dica sobre IA. E todo final da sua própria aula você dá uma dica sobre IA, de como eles utilizarem a IA. A partir disso, vocês conseguem extrair uma resposta adequada, perguntas adequadas, sempre sobre aquele assunto, se você utilizar o Notebook LM, por exemplo. Então, a dica do dia, use o Notebook LM. Tá? Eu, enquanto professor, eu gosto do Gemini, tá? Que é o Gemini, ok? Eu uso esse. Mas eu tenho também o ChatGPT e já usei bastante.
Estou testando bastante agora o Gemini, principalmente a versão paga, que eu acho interessantíssimo para nós professores, porque ele, quando você coloca o seu e-mail de @edu, ele dá um preço especial para você, você consegue pagar menos, e você contrata durante 1 ano e meio, você, acho que 3 teras de armazenamento. Então, o que eu ganho com isso? Eu vou dizer mais novamente. Aí já até vou sair da aula, mas compartilhando expertise com vocês, professores, ou alunos também. Dentro da minha, eu pagava lá o espaço da Apple, que dá R$ 30 por mês. E aí eu parei de pagar a Apple, tirei todas as fotos, porque elas vão para o Google de qualquer forma, coloquei no Google, e aí eu não pago o espaço da Apple ali a mais, tá? Coloco tudo, tá tudo lá no Google, porque ele faz o pareamento ali, vai para o Google Fotos, e aí não precisa ir lá dentro do Fotos do iPhone, e aí eu tenho iPhone, e aí eu consigo fazer esse pareamento sem pagar, porque eu já estou pagando lá o Gemini, entendeu? Então eu já pago o Gemini Plus, ganho o espaço, e esse Gemini Plus, ele é sendo muito elogiado pelos professores, inclusive. Por quê? Porque o Google saiu atrasado, né, na briga ali entre as IAs generativas, mas ele já buscou, né, o Google, né, que aí a generativa é muito de quem tem o dinheiro, né? Nós sabemos que o Google tem bastante, na famosa Alphabet, eles têm dinheiro, eles conseguiram se atualizar rapidamente, e hoje já se posicionam como uma das melhores IAs, se não a melhor, para várias coisas, principalmente para a área de educação, porque ele faz o famoso check, né? Mas, novamente, para você não se perder, e para a IA não alucinar, como eles dizem, use o notebook, você coloca todo o material ali dentro de um case só, de um lugar só, e você faz a extração de conteúdo só daquele material. Beleza? Então, bom, esse foi o meu compartilhamento de algumas formas de você usar a IA generativa. Tá? Coloquei aqui novamente cultura digital, curadoria de conteúdos, personalização da aprendizagem, reflexão ética e crítica sobre o uso de dados e algoritmos, e autoria e adaptação de conteúdos mediados por IA. Então, você, professor, se conseguir aplicar esse conhecimento nas suas aulas, nas suas abordagens, você vai estar trazendo situações bem atualizadas, né, de acordo com a nossa atual realidade. E é o que a gente precisa enquanto professor, né? Esse professor letrado digitalmente, esse professor que sabe explicar sobre IA, usar a IA e compartilhar com os acadêmicos, os alunos, de modo geral, sobre esse conhecimento. E saibam vocês, não subestimem os alunos, muitos sabem até mais do que vocês sobre IA. Então, é legal você compartilhar, porque você abre uma porta de mão dupla, que o próprio aluno pode daqui a pouco te dar uma dica, te ensinar alguma coisa que você não sabe sobre isso. Por quê? Porque o aluno está o dia inteiro com o celular na mão. Nós também, mas temos outras atribuições enquanto professores. Então, muitas vezes você pode aprender algum atalho, alguma dica ali pelo próprio aluno, isso enriquece a sua relação com ele e também enriquece o seu conhecimento. E, beleza? Lembrando que naquela dica do dia, lembra? Dica do dia, você pode fazer esse exercício em que os alunos trazem as dicas. Olha que legal, em vez de você aplicar a sua dica. Fica a dica. Vou finalizar aqui, então, coluna cerebral, professor Fernando, mais uma vez compartilhando conhecimento para vocês, sempre querendo enriquecer a todos da melhor forma possível, com conhecimentos atuais. Estamos aqui em 2025, em agosto de 2025, então espero que vocês se sintam muito à vontade para assistirem, fazerem cortes, editarem, e não esqueçam de curtir, compartilhar e mandar ali para os professores que vocês acham que precisam dessa informação, ou para também alunos que precisam, amigos, colegas, enfim, para todo mundo que você acha que precisa saber sobre isso que a gente conversou aqui hoje. Na descrição desse vídeo vai ter essas etapas. Eu gosto de cortar ali as etapas ali para vocês irem direto ao ponto. Quem gosta de acelerar as etapas do vídeo ali, cortado ali por capítulos, editado. E
no final eu coloco ainda ali o link para aquele conteúdo da Unesco, material que precisa saber para se atualizarem com IA. Ok? Forte abraço a todos, uma excelente semana, um excelente mês, excelente ano, tudo de bom. Fernando the Professor, siga lá nas redes sociais, @Fernando the Professor, e me chame para compartilhar conteúdo. Participei de alguns podcasts recentemente. É só convidar, a gente põe na agenda e participa. Valeu.